Conceituando um pouquinho aqui dentro do que diz a nossa Constituição, ela se posiciona sobre o presbiterato, e no artigo 8 da nossa Constituição, nós vamos encontrar os seguintes dizeres: que o governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. Então, quando você ouve o termo conselho, você está sendo levado a pensar em pastor, pastores e dos presbíteros que compõem este conselho. São estas pessoas que vão dirigir, governar, orientar, pastorear o povo de Deus como um todo. No nosso caso, nós temos um conselho que vai nessa direção, pastores e presbíteros, não é? Os membros do nosso conselho, reverendo Juscelino na presidência, reverendo Reni, né, como auxiliar, e nossos presbíteros, Marcos Lemos, Emílio Scherrer, Wellington e o Júnior Matias. Esse é o conselho da PIPS, é o conselho da primeira igreja presbiteriana em Sobradinho. E sobre estes ombros, sobre estes homens, pesam a responsabilidade de administrar esta igreja, que é chamada também de igreja local. Ainda na Constituição, nós vamos encontrar lá no artigo 50, a definição que diz assim: o presbítero regente é o representante imediato do povo. Esse representante, ele é eleito, ordenado pelo conselho, né, para juntamente com o pastor. Isso aqui, gente, é muito interessante, juntamente com o pastor, não é? Existem algumas inadequações onde muitas vezes a gente acha que isso aqui não existe. Presbíteros de um lado, pastores do outro. Não é esta a ideia. Pode acontecer, infelizmente acontece, mas a ideia é de que seja um corpo pastoral, cuidando, exercendo o governo, disciplinando a igreja e zelando pelos interesses do povo de Deus, não é? O povo a que esse conselho pertence. Obviamente que um conselho, ele não tem ingerência sobre outra igreja, tá? É sobre a igreja local, é a igreja que escolheu esse corpo de pastores, é esta igreja que vai definir, né, que será o campo de atuação desse conselho, bem como pelos interesses de toda a comunidade, quando para isso é eleito ou designado. Então, são homens escolhidos pela igreja para representarem a igreja, para serem, né, aqueles que vão conduzir o povo do Senhor de acordo com a vontade do Senhor. Dessa forma, o presbítero possui nos concílios autoridade igual à dos ministros. Ministro é o termo que nós também utilizamos para pastores, porque são ministros da palavra, são homens encarregados, né, deste ofício santo, precioso, importantíssimo para a igreja, tá? Então aqui nós temos algumas diferenciações, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, ainda no artigo 52, nós vamos perceber, o presbítero tem nos concílios da igreja a autoridade igual à dos ministros, tá? Então, se você já teve a curiosidade de participar, ou a oportunidade de participar de uma reunião de presbitério, você vai perceber que ali é todo mundo igual. Ah, pastor, mas lá é igual, na igreja não é? É também. A gente vai perceber que algumas diferenciações acontecem no que diz respeito às atribuições, tá? Cada um atua num determinado nicho, e a gente vai perceber.